galera, tudo bem com vocês? Professor Max que fala. Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas sobre trigonometria, falando hoje sobre seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Espero que todos estejam tudo bem com vocês, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos ver nesse nosso encontro maravilhoso de hoje um pouco sobre seno e cosseno no ciclo trigonométrico e como é que você faz para fazer redução ao primeiro quadrante de valor de seno e cosseno, tá? Como é que você define seno trigonométrico e cosseno trigonométrico? E tangente também. Ao lado, lá aqui eu já coloquei uma página do ciclo trigonométrico e nele um triângulo. Lembrando que ciclo trigonométrico é um círculo ou circunferência, colocar uma plano cartesiano, e essa circunferência tem raio 1. Por isso que aqui em cima desse desenho, ó, tem esse número 1 aqui e nessa parte. Porque é o raio, vai do centro até a borda da circunferência, o raio. E aí o que a gente faz? Você marca um ponto qualquer na circunferência, marca o ponto A, liga com o centro, liga ele formando 90 graus com o eixo X, você tem aqui um triângulo retângulo. E o que é o seno? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí com isso você consegue visualizar, por exemplo, onde fica aqui o cosseno. O cosseno fica no eixo horizontal, que é o eixo X, está aqui o nome cosseno. Aqui é uma nomenclatura que muitos matemáticos usam, alguns matemáticos usam. O coil, hífen e seno. Não é o nosso caso, o cosseno é escrito com 2 S, e eu vou escrever durante todo o processo aqui. E o seno é definido no eixo vertical, no eixo Y, tá? Seno e cosseno. E aí como é que você trabalha esse conceito de seno e cosseno no ciclo trigonométrico? Da seguinte maneira. Aí eu coloquei a definição, que diz o seguinte: para dado um número real, x, que vai estar no intervalo de 0 a 2π, lembrando, ó, 0 é onde está marcado aqui, 0, aí você dá a volta no sentido anti-horário, e o 2π fica aqui no A quando você chega no lugar onde você partiu, 2π ou 360 graus. E aí, essa expressão aqui, ela é a imagem da nossa função, tá? Também, a imagem do ciclo, como ele falou. Aí ele falou que denominamos seno de x, indicamos seno de x, a ordenada OP1, perceber que OP1 é essa parte vermelha aqui, do ponto P em relação ao sistema cartesiano, que chamamos de UOV. Ou seja, para cada número real de x, eu associo uma única imagem seno de x. Ou seja, traduzindo o que eu estou querendo dizer desde o começo, desde o primeiro slide que eu comentei. O seno é definido no eixo vertical, sempre. Seno é definido no eixo vertical. A única exceção é se você fizer alguma transformação, que não é o caso nosso. Nós vamos fazer transformações matemáticas, que isso é para quem for para o ensino superior. Não é o nosso caso. Então, o seno está definido sempre no eixo vertical, o eixo das ordenadas. Lembrando que na parte de cima o maior valor que ele alcança é o 1 e o menor valor que ele alcança é o menos 1, porque é a distância dele, valor, até a origem, que é o raio da nossa circunferência aí, tá? Então o seno é definido no eixo vertical. E aqui eu escrevi para vocês como é que você se comporta. Aqui está os quadrantes na sequência, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No primeiro e no segundo quadrante, o seno está na parte de cima. Por isso que no primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro e quarto quadrante, já é o contrário. O terceiro e quarto quadrante, ele está na parte negativa do eixo vertical. Logo, o seno vai ser negativo no terceiro e quarto quadrantes. Perceba que eu deixei aqui alguns ângulos marcados
para representar esse ponto P que está em cima do arco da referência. Esses ângulos representam esses pontos. Sugestão: pegue cada um desses ângulos e transforme em graus, para você saber qual a medida de cada um. Esse último aqui vai ser complicado. Mas aí, transforme pelo menos os 3 primeiros para você ter uma noçãozinha. Como eu tinha falado, ó, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. Positivo em cima, negativo embaixo. Max, e o cosseno? É a mesma coisa? Mas é semelhante. É parecidinho, tá? Aí eu botei a definição, mesma coisa, mesma definição parecida com a passada. E eu digo que o cosseno de x ele vai estar nessa abscissa OP2, ou seja, o cosseno é dado no eixo horizontal, seno no eixo vertical, cosseno no eixo horizontal. E essa ponta aqui, 1, a outra ponta, menos 1, ou seja, são os limites da imagem do cosseno, tá bom? Cosseno eixo horizontal. E aí, os quadrantes do cosseno no círculo trigonométrico. Tá bem um desenho parecido com o desenho anterior. Outra sugestão, também pega esses ângulos aí que estão em radianos e transforma em graus, para você testar um pouco. E aí perceba que no primeiro quadrante, o cosseno ele está à sua direita, na parte positiva do eixo x. No segundo quadrante ele já muda, de lá vai para a parte à sua esquerda, a parte negativa do eixo x. Se repete no terceiro quadrante também, mas já no quarto quadrante ele volta para a parte positiva. Então no cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes e é negativo no segundo e terceiro quadrantes, tá bom? Muito importante você ter um cuidado, saber esses ângulos aí, tá bom? Para você não se perder quando for resolver uma eventual questão que envolva essa parte de cosseno, tá bom? Beleza? Tranquilo? Dito isso, olha aí, o cosseno ele vai ser negativo no segundo e terceiro quadrantes e vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrantes, tá? E aí o que é você reduzir ao primeiro quadrante, no caso seno e cosseno? Você pegar um ângulo que está no segundo, terceiro, quarto quadrante e jogar e encontrar o seu simétrico, o seu ângulo congruente, o seu ângulo simétrico na realidade, em relação ao primeiro quadrante. E aí como é que você faz isso? Olha só, eu coloquei duas figuras aqui, onde a primeira é o advento desse ângulo em graus, a medida em graus, e o segundo é esse ângulo em radianos. Vou pegar um exemplo que não tem aqui, que tem do lado direito, mas não está transformado em graus, né? Pegar 30 graus. 30 graus, ele se encontra aqui, ó, no x, no primeiro quadrante, no lugar desse x aí. Se eu quiser saber qual é o seu ângulo correspondente no segundo quadrante, eu faço aqui, ó, eu pego 180 e diminuo de x, porque o primeiro e o segundo quadrante são ângulos suplementares. Então, eu peguei 45, né? Qual é o número que, somado com 45, me dá 180? 135. Então, esse é o valor do ângulo que você tem aqui, reduzindo do segundo quadrante para o primeiro. É o que você tem de ângulos correspondentes barra simétricos aí, tá? E como é que você transforma esse ângulo, joga ele para o terceiro quadrante? Olha aqui a expressão, ó. Para o terceiro quadrante, ao invés de subtrair, você vai somar 180 mais x. Então, se no primeiro quadrante ele era 45, no terceiro quadrante você faz a soma, 180 mais 45 vai dar 225. Então, 225 graus, ele tem a mesma medida do seno e do cosseno do 45 graus no primeiro quadrante. Salvo as regras de sinais, por exemplo. O seno ele é negativo no terceiro quadrante e o cosseno também. Mas no quarto quadrante está aqui, ó, eu pego 360 menos x, 360 menos 45 dá 315,
Então quer dizer que o seno desse 315 ele é em valor numérico igual ao seno de 45 e em valor numérico igual ao cosseno de 45. Por que eu falei valor numérico? Porque o seno ele é positivo no primeiro quadrante, mas no segundo quadrante ele é negativo. Quanto é o seno de 45? Pega aquela tabela lá, você vai encontrar que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se eu quero calcular o seno de 315, aí eu pego 315 e jogo para o primeiro quadrante. 315, como é que eu faço isso? Eu pego 360 menos x igual a 315, então você só diminui. 360 menos 315 vai dar exatamente 45 graus. Então quer dizer que o seno de 315 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Por que menos? Porque o seno no quarto quadrante ele vai ser negativo. Beleza? E da mesma forma você faz com radianos. Olha aqui de verde aqui no canto. Segundo quadrante, π menos x. Primeiro quadrante, x. Terceiro quadrante, π mais x. E quarto quadrante aqui, ó, 2π menos x. Então, revisando de novo o que eu acabei de dizer a vocês. Reduzir ao primeiro quadrante é você ter um ângulo que não está no primeiro quadrante e procurar o seu correspondente naquele primeiro quadrante, para você saber qual o valor real dele, respeitando sempre as regras dos sinais. Por exemplo, seno positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo nos de baixo. Cosseno positivo do teu lado direito, negativo do teu lado esquerdo. Você respeitando isso e fazendo a transformação, você consegue identificar a posição desses ângulos. E aqui, ó, um exemplo, coloquei dois exemplos. O primeiro é você localizar esses 4 ângulos no ciclo trigonométrico e depois dar o sinal do cosseno de cada um. Olha aí, π sobre 4, primeiro, 3π sobre 4, segundo, 5π sobre 4, terceiro, 7π sobre 4, quarto quadrante. O cosseno ele é positivo no teu lado direito e ele é negativo do teu lado esquerdo. E está colocado aqui para vocês, bonitinho como é esse comportamento. E aí, quando você trabalha com seno, mesmo esquema. Ó. Eu peguei os mesmos ângulos, localizei no ciclo trigonométrico e em seguida fui ver o sinal do seno de cada um. Eu estou vendo o sinal, não é o valor, tá bom? Sinal. O valor é outros 500. Perceba ó, que o seno ele é positivo em cima, negativo embaixo, ou seja, positivo no primeiro e segundo quadrantes, ele colocou aqui ó, primeiro e segundo quadrantes, negativo terceiro e quarto, negativo terceiro e quarto quadrantes. Beleza? Essa é a redução ao primeiro quadrante de seno e cosseno. Sugestão de prática é você pegar aqueles ângulos notáveis 30, 45 e 60 e fazer as correspondências deles em radianos, depois as correspondências deles no segundo, terceiro e quarto quadrante, observando o slide número 12 que eu coloquei anteriormente sobre a questão de como é que se posiciona essa redução dos quadrantes. Esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos, sucesso, dá aquele likezinho no nosso canal, curte, visualize, tá bom? Para que a gente possa melhorar ainda mais nossas videoaulas. Beijo do gordo, fique com Deus, se cuidem e estamos aí. Tchau!